Oi, alunos! Hoje vamos dar início às nossas aulas, de fato, com conteúdos. E hoje o conteúdo vai ser trabalhado, é o projeto do ERE, que já começou desde o ano passado e vamos dar continuidade, esse ano. O que é esse ERE, esse projeto que vai inserir aí a cultura afrodescendente no currículo das escolas, no currículo de ensino de vocês, tá certo? Então, aí, educação para as relações étnicos raciais. É isso que significa a sigla ERE. Então, o que é o EduqueRE? A educação das relações étnicos-raciais configuram-se como uma ação educacional de atendimento direto à demanda da população afrodescendente, por meio da oferta de políticas e ações afirmativas e pedagógicas inscritas na educação básica. Então, é exatamente isso, gente. Foi criado um projeto, certo? E se tornou lei para incluir nas disciplinas, nas aulas, falando da cultura afrodescendente. E aí, nós temos aí anteriormente, vai ter aí a resolução no número 1 do dia 17 de junho de 2004, que vai o quê? Que institui nas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, a partir dessa resolução aí, fica entendido que dentro dos currículos nacionais da educação vai ser inserida a educação das relações étnicos-raciais para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e negociar objetivos comuns que garantem a todos respeito aos direitos legais e valorização de identidade na busca da consolidação da democracia brasileira. Então, qual é o objetivo principal de se estudar sobre as relações étnicas raciais? Justamente com o objetivo de produzir conhecimentos, de produzir atitudes, de produzir posturas e valores que eduquem a todos quanto à existência dessa pluralidade étnico-racial dentro da nossa sociedade. É aprender a valorizar, a entender que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa sociedade essa cultura afrodescendente. Então, está inserido nas nossas vidas. E aí, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana tem esse objetivo de reconhecimento, valorização da identidade, da história e cultura dos afros brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade e valorização das raízes africanas da nação brasileira ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. Então, o que é isso, gente? É que o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana tem esse objetivo de que os afros descendentes brasileiros sejam reconhecidos, valorizados, e que tenha esse reconhecimento garantido, que todos nós conheçam e respeite, a participação deles na nossa sociedade, ao lado também da população indígena, dos europeus e asiáticos que fazem parte do conjunto que fazem a população brasileira, são as raízes da população brasileira. Ou seja, tudo aquilo que eu acabei de falar agora está contido no artigo 2. E aí, por que é importante entender o significado das relações étnicos raciais? É importante, gente, para se compreender a realidade do negro brasileiro, não somente as características físicas e a classificação racial deles,
mas também deve ser considerados a dimensão simbólica, a dimensão cultural, territorial, política e identitária. Ou seja, devemos reconhecer que eles fazem parte, né, da cultura, né, da construção como território como um todo, que também estão inseridos na política, que também têm a sua identidade reconhecida. Então, é importante estudar, conhecer sobre as relações étnico-raciais. E aí, agora nós vamos ver algumas contribuições dos negros em algumas áreas. Nós temos aí, né, negros que atuam nas áreas sociais, como vocês estão vendo aí na imagem. Também tem contribuição na política, na economia. Se a gente for analisar e pesquisar, tem personalidades, tem pessoas que não são personalidades, mas que estão inseridas aí nesse processo, né, como todo da cultura brasileira. E aí tem um cara que é bastante conhecido, né, na política, na questão da geografia do Brasil, que é o Milton Almeida dos Santos. Ele foi advogado e um dos pensadores excipientes da geografia. Então, aí é uma personalidade muito importante. E aí a gente se pergunta, né? A gente sabe que a escravidão foi um fato real no Brasil, na nossa história, porém é importante aprender também sobre a origem da etnia, sobre a história dos povos afrodescendentes, sobre os africanos, europeus e indígenas. A gente sabe que existe, né, vários fatores aí que não são interessantes, não é algo que engrandece o nosso país, como é o caso da escravidão, primeiro dos índios, depois dos negros, mas a gente não tem que conhecer só o que foi de ruim, né, que passou com essa população, nesse período passado, mas também é importante conhecer as contribuições que esses... eu coloquei essa imagem aí, que é bem instigante, bem reflexiva, que fala o seguinte: culturas opostas em um mesmo planeta não deve ser encarada como algo anormal. Somos todos seres humanos. Então, independente da cor, independente da etnia, independente da raça, todos nós somos seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. É isso que falta as pessoas entenderem, né? Ter empatia pelo outro e reconhecer dentro das diferenças os componentes que complementam um ao outro. Eles refletirem sobre esse assunto. Discutir relações étnico-raciais que permeiam a construção desse país é dever e deve ser uma obrigação de todos os cidadãos, né? E um outro aí que é do Nelson Mandela: parece impossível até que seja feito. Então, quando você muda de pensamento, você já começa a ter outra atitude. E para finalizar, tem aí uma atividade, né, para vocês refletirem sobre o assunto e exercitar. Essa atividade é interdisciplinar, né? E aí tem a primeira questão, diz: quem somos nós? Vocês vão responder, baseado nas explicações. O 2, quem são nossos antepassados? E 3, que participação tiveram em nossa formação enquanto povo o indígena brasileiro, o negro africano e o branco europeu? Então, gente, é isso. E até a resolução da atividade.